Plano cartesiano. Pontos. Tá? Então, ó, o que a gente tem num plano cartesiano? O plano cartesiano é um plano XY, tá? Deixa eu pedir para minha assistente aqui. Pega uma régua para mim. Não pode chamar ela de assistente, ela fica brava. Amor da minha vida, pega uma régua. Não melhorou. Ah, muito obrigado. Ó, então, ó. Né, tem que ser, senão você não consegue objetivos. Então, ó, eu tenho o plano cartesiano, que é o eixo Y. E o eixo X. Tá certo? Então, plano cartesiano aqui, fera. Ninguém segura esse plano. Nesse plano cartesiano, eu tenho um ponto associado a ele. Por exemplo, eu posso ter um ponto associado, um ponto A. Esse ponto A, ele vai ter sempre um valor respectivo no X e um valor respectivo no Y. Esse valor é um par ordenado, X e Y. Tá? Então, isso daqui é um par ordenado. Então, ó. Vou fazer de outra cor, laranja. Isso daqui é o par ordenado. O X é a nossa amiga abscissa. Abscissa. X. Abscissa. Abscissa. X. E o Y é a ordenada. Tá? Então, ordenada e abscissa. Mesma coisa, abscissa ordenada, abscissa ordenada. Nessa ordem, necessariamente. Tá bom? Então, isso aí é o esquema do Lema. O que mais que você sabe desse plano maravilhoso aqui, cartesiano aqui, maravilhoso? Vou desenhar outro plano aqui. Vou desenhar um menorzinho. E esse plano cartesiano aqui, maravilhoso, ele vai ter quadrantes, tá? Associado a ele. Então, sempre x e y. E eu tenho quadrantes associados a ele. Então, eu tenho o primeiro quadrante, tenho o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ok? Então, sucesso internacional. Primeiro e segundo quadrante. Tá? Então, ó, por enquanto, eu só estou apresentando o nome das coisas para vocês. Vocês precisam saber os nomes, tá? Você não sabe o nome, você vai entender nada, né? Então, é importante que quando a gente está falando de você saber o que é uma ordenada, uma abscissa, um par ordenado e onde são os quadrantes, para você poder se localizar no exercício ou em alguma explicação. Isso é importantíssimo. Bem, o primeiro elemento que aparece aqui é a bissetriz. Dos quadrantes. O que é a bissetriz? Quarto ângulo do meio. Se a bissetriz dos quadrantes, o que vocês esperam que aconteça?
que divide o quadrante. Isso. E que vai dividir esse quadrante ainda numa parte igualzinha, né? Porque essa é a bissetriz dos quadrantes, né? Então, ó, eu tenho dois tipos de bissetriz. Eu tenho a bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz do quadrante par. Ó, a bissetriz do quadrante ímpar vai dividir quais quadrantes ao meio? O primeiro e o terceiro. Então, ó, a bissetriz do quadrante ímpar, ela tá aqui, ó. Ela vem e divide o quadrante no meio, ó. Isso daqui que tá em verde é a bissetriz do quadrante ímpar. Tá? Então, anota. Bissetriz do quadrante ímpar. Tá? Essa bissetriz do quadrante ímpar. Ó, vou marcar aqui como 1. A bissetriz do quadrante ímpar, ela tem uma equação y igual a x. Tá? Bissetriz, como divide no meio, significa o quê? Que a proporção que você cresce no x, você cresce no y. Então, o y é igual ao x. Tá? Se eu andei um ponto no x, eu ando um ponto no y. Se eu andei 2 pontos no x, eu ando 2 pontos no y. Então, eu tenho essa igualdade, y igual a x, na bissetriz do quadrante ímpar. Tem outro tipo de bissetriz? Tem. A bissetriz do quadrante par, que vai dividir o segundo e o quarto. Essa daqui é a bissetriz do quadrante par. Então, bissetriz do quadrante par. Como que funciona a bissetriz do quadrante par? A bissetriz do quadrante par, y é igual a menos x. Tá? Por quê? Ó? Quando o x está é positivo, o y é negativo. Qualquer ponto que você pega em cima da bissetriz do quadrante par, ó, o x é positivo, mas ó, o y negativo. Aqui, se eu pego um ponto aqui, o x é negativo e o y é positivo. Então tem sempre o sinal trocado. Tá? Então, a bissetriz do quadrante ímpar é simplesmente y igual a x e a do quadrante par é y igual a menos x. É função do primeiro grau. É uma reta, função do primeiro grau. É isso aí. Certo? Então, ó, todo mundo dominando esse esquema aí de geometria analítica. Geometria analítica é importante? Para a FUVEST é muito, tá? A FUVEST, ela é bem relevante, tá? Geometria analítica. Agora eu vou falar de distância entre dois pontos. Tá? Distância entre dois pontos. Como que funciona? Então, eu tenho aqui o nosso amigão, e aí eu tenho dois pontos nesse plano cartesiano, o primeiro quadrante aqui. Né? Então, ó, tem um ponto A que está aqui, todo bonitinho. Tem um ponto B serelepe aqui em cima. Esse ponto A tem um par ordenado associado a ele, que tem a abscissa XA e ordenada YA. O ponto B também tem um par ordenado associado a ele, que tem a abscissa XB e ordenada YB. O nosso objetivo agora, o nosso interesse, na verdade, é calcular a distância entre esses dois pontos. Eu quero saber qual que é a distância entre o ponto A e o ponto B. Ó, presta atenção no negócio.
Eu vou te mostrar uma fórmula e tal, tudo bem. Mas, se eu quero saber a medida, se eu quero saber a medida de o comprimento de qualquer coisa, o que eu faço? Nossa, triângulo, graças a Deus. Ó, eu faço aparecer um triângulo. Para fazer aparecer o triângulo, tá faltando o que aqui só? Não tá faltando uma base? Eu venho aqui, ó. Continuo. Eu prolongo o YA. É, lindo, porque isso aqui vai ser 90. Tem um triângulo retângulo. Que essa daqui é a distância de A a B. A distância de A a B é o que desse triângulo retângulo? Hipotenusa. Quanto que vale esse tamanho aqui? É um cateto. YA menos YB menos YA. Eu coloquei B duas vezes aqui, ó. Aqui é um A. YB menos YA. E esse chãozinho aqui? XB menos XA. Agora, show de bola. Você vai lá e faz o seu Pitágoras. Faz seu Pitágoras e mostra quem é que manda. Então, ó, a distância do ponto AB ao quadrado é igual à diferença XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, a distância de dois pontos é simplesmente a raiz de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Pronto. Essa é a fórmula. Você precisa saber a fórmula? Não necessariamente, tá? Você não precisa saber a fórmula, mas essa é a fórmula. Então, a vantagem, tem vantagem de saber a fórmula? Claro, você não precisa desenhar, né? Tem desvantagem de você não saber a fórmula? Tem. Saber desenhar, você tem que desenhar. Então, assim, é importante saber a fórmula? Sim, porque vai te dar mais velocidade. Mas claro que aqui a fórmula é bem simples, né? A distância entre dois pontos. Ó, e não fica achando que não cai, hein? Distância entre pontos cai bastante. É simples desse jeito? É simples desse jeito. E cai bastante, tá? Então, cuidado. Beleza? Sim ou não? Vocês acham essa fórmula simples ou vocês acham ela complexa? É, de decorar. Não é simples, não? Tá, entendi. Não, beleza. Mas eu acho que não, esse não vai ser o pior problema de vocês, né? Ó, esse daqui é o ponto médio. Ó, ponto médio, você sabe, né? O que é ponto médio? O que é o ponto médio de um triângulo? Divide o segmento
Não, desculpa, o ponto médio de uma reta. O ponto médio de uma reta divide essa reta aí, né? Então, esse é o esquema do ponto médio. Então, eu tenho aqui uma reta, né, YX, e aí nessa reta YX eu vou fazer no plano cartesiano YX, e aí nesse plano cartesiano eu tenho um segmento aqui. O segmento está em azul aqui. Então, ó, o que vai acontecer? Esse segmento tem um ponto A que eu conheço e tem um ponto B que eu conheço. Sempre, quando você tem um ponto, o ponto tem um par ordenado associado a ele. A e tem um ponto associado a ele. B e B. Quando a gente fala de ponto médio, o ponto médio necessariamente está na metade. Então, ó, é um ponto que está aqui na metade. Então, ó, esse amigão aqui é o XM, que eu vou chamar o ponto médio de M, e esse daqui é o YM. Então, ó, quando eu falo de um ponto médio de um segmento, esse ponto médio de um segmento, necessariamente, ele tem um par ordenado, tá? Então, ó, presta atenção nisso. Sempre quando a gente está falando de ponto, esse ponto necessariamente tem uma abscissa e uma ordenada associada a ele, tá? Necessariamente o ponto tem uma abscissa e uma ordenada associada a ele. Bom? Tá. Ó, de novo, se você quiser descobrir esse segmento aí, o valor desse segmento, você vem aqui, ó, semelhança de triângulo neles, ó. Esse tamanho é proporcional a esse, assim como esse é proporcional a esse. Matou a pau e acabou, tá? Né? E aí eu sei que esse tamanho aqui, ó, esse tamanho dividido pelo maior é a metade, né? Esse tamanho dividido pelo maior é a metade. Então, você vai descobrir. Se vocês quiserem, vocês querem que eu demonstre rapidinho aqui? É bem simples. Eu não faço demonstrações descabidas. Aqui eu faço sempre coisas simples, ó. Então, ó, quanto que vale? Qual que é o tamanho desse segmento aqui? XM menos XA. O segmento maior, a gente já viu ali atrás, que é XB menos XA. Correto? Se é ponto médio, ó, eu não tenho um triângulo menor dentro de um triângulo maior. O que eu ensinei para vocês lá atrás? Sempre quando a gente tem um corte num triângulo, significa que o triângulo menor é semelhante ao triângulo maior. Como isso daqui é ponto médio, eu sei que esse tamanho é igual a esse. Então, isso daqui tem a proporção de 2 para 1. Quando no grandão vale 2, nesse vale 1. Então, o que eu sei? Esse segmento menor, XM menos XA, dividido pelo segmento maior, XB menos XA, tem que ser igual a 1 para 2. Multiplica em cruz. O que a gente vai ter? 2xm menos 2xa é igual a xb menos xa. Passa o xa para lá. 2xm é igual a xb mais xa. Então, quer dizer que o xm é simplesmente a soma das abscissas do ponto A mais do ponto B dividido por 2. É uma média. Então, a coordenada da abscissa do ponto M é igual à média das abscissas dos pontos A e B. E claro que o Y vai ter o mesmo princípio, né? Que o Y a gente vai fazer do mesmo jeito e a gente vai chegar simplesmente à mesma conclusão.
É isso aqui que a gente sabe de ponto médio. O ponto médio é a média dos pontos da reta que ele pertence. Tá claro? Isso mesmo para o Y. Tá? Importante isso aqui. Mas assim, ó, se você for ver a deduçãozinha, é bem rapidinho. Mas o ponto médio é a média dos pontos. Acabou. Tá? O ponto médio é a média dos pontos. E aí não tem como sair disso aí. Beleza? Sucesso, hein? Então a gente sabe calcular a distância, a gente sabe calcular o ponto médio. Agora eu vou falar de baricentro. Tá? Baricentro de um triângulo. Que dá para deduzir da mesma forma, mas o baricentro dá um pouquinho mais de trabalho, eu vou fazer. Você vai usar aquela mesma propriedade que você sabe de baricentro, né? Que o baricentro divide na proporção de 2:1, e aí matou. Tá? Então, se você pensar em baricentro, vai ser sempre nesse esquema da Jurema. Long. Então, aqui que a gente vai fazer, eu vou fazer 3 pontos aqui dentro. Os pontos A, B, C. Esses pontos A, B, C, eles vão formar um triângulo. Um triângulo. E esse triângulo e o baricentro está aqui, que a gente vai chama o baricentro de ponto G. Tá? O que é baricentro mesmo? Baricentro. O encontro das medianas. Tá certo? E o baricentro vai dividir a sua mediana na proporção de 2:1, né? Então, por exemplo, o que eu estou desenhando em verde aqui é uma mediana. Tá? Tá certo? Então, eu estou desenhando uma mediana. E essa mediana vai ter a proporção de 2:1. Então, esse pedaço aqui de cima vale 2x, por exemplo. E esse pedaço aqui de baixo vale x. Tá? É sempre essa proporção. Cuidado! Não é altura, hein? Você escutou isso? Se o triângulo não é retângulo, isso não é altura, hein? Isso é simplesmente o tamanho da mediana. É que no triângulo retângulo, não, triângulo equilátero. Porque se o triângulo é equilátero, aí sim a mediana é igual ao baricentro. Beleza? A mediana é igual ao altura. Fera ou não? Então, ó, o que a gente sabe? O XG, que é a abscissa do baricentro, é simplesmente a média dos 3 pontos. Ó, isso aqui é a média, tá? E claro que o YG é a mesma coisa. Pera aí. Então, o Mirko, dá um tempo. YA, YB, YC dividido por 3. É. Ela tá revoltada que tem cachorro passando na frente da casa dela. Ela é selvagem. Então, ó. Essa que é o esquema do baricentro. Tá certo? É uma média dos pontos que a gente conhece. Tá?
É, propriedade dela, é verdade. Né? Ela não quer. Mostro. Ó, XA. XA. XB. XC. Esse é o YA. Esse é o YB. E esse aqui é o YC. É aí onde eles estão. Tá? Essa galera tá nesses pontos aí. Beleza? Fera ou não? Coração. Bem, então, ó, agora eu vou falar de equação da reta. Agora tá começando a esquentar, hein? Agora a gente vai entrar em coisas mais picantes. Então, equação da reta. Alguém sabe se The Boys já estreou? Segunda temporada? Eu lembrava que era em junho, eu acho. Eu acho. Se alguém souber, por favor, comunique aí no chat. Quando a estreia de The Boys. Que só a Ariadne não gostou. Mas você assistiu até o fim mesmo? Você foi até o último episódio? Nossa. E não explodiu a sua cabeça no final do último episódio? Muito brisa. Entendi. Eu gosto de coisas mais pé no chão. Ninguém é perfeito, né, Ariadne? Então, ó. Condição de alinhamento. A primeira coisa que eu vou falar é sobre condição de elemento de ponto. Porque condição de elemento de ponto significa que esses pontos são uma reta, tá? Eu vou te ensinar um esquema diferente, tá? Se você for ver para a apostila, acho que tanto do Exatas quanto do pré-vestibular, eles fazem determinante, você nem sabe o que é determinante ainda. Eu vou fazer um esquema aqui que você não precisa calcular determinante, nem nada dessas coisas assim, para resolver essa equação da reta aqui, tá? Bem, então a primeira coisa, o primeiro ponto é condição de alinhamento. Então, ó, condição de alinhamento. Como que é? Condição de alinhamento é a mesma coisa que pontos colineares, tá? Às vezes vai aparecer essa palavra, pontos colineares. É um N, tá? Apareceu um M, mas é um N. Pontos colineares. Bem, para você verificar se os pontos são colineares ou não, você pode desenvolver a seguinte ideia. Você vai pegar o par ordenado do primeiro ponto e colocar numa coluna. XA, YA. Pega o par do segundo ponto. O do terceiro ponto. Porque geralmente colineares a gente vai ver 3 pontos. E copia o primeiro. Igual a zero. Se isso aqui der zero, esses pontos são colineares. É fácil assim. Tá? Então, aí como que você vai fazer a conta? Você vai fazer a conta desse jeito, ó.
você multiplica todo mundo que está na diagonal, ó. Multiplica todo mundo que está na diagonal, você vai fazer uma multiplicaçãozinha aqui, ó. Tanto na ida quanto na volta. Você multiplica todas as diagonais. Tanto da ida quanto da volta. Só que a da volta tem um detalhe. Eu sempre troco o sinal. Eu sempre multiplico por -1 essa volta. Eu sempre multiplico por -1. Tá? Vai ser sempre assim. Então, ó, como que vai ficar? Ó, vai ficar... Eu vou dar um exemplo que aí vai ficar mais claro isso para vocês. Tá? Exemplos são sempre muito ilustrativos. Sim, sim, sim. Mas eu vou deixar isso aí para um outro momento. Tá? Matriz determinante. Que é a apostila, a segunda apostila de dia do Exatas e a terceira do pré-vestibular. Ó, vou dar um exemplo. Eu tenho 2 pontos. 2, 3 e 5. Tá? E eu preciso de um outro ponto. Pensar. -1 e 1. Eu acho que vai dar certo. Eu quero saber se esses pontos são colineares. Eles estão tudo na mesma reta. O que tem que acontecer? Tem que dar 0. Então, ó, você vai montar o seu esqueminha lá. Como que você monta o seu esquema? Ó, esse é o seu ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C. Então, você vem aqui e coloca o A vale 2, 3. O B vale 3, 5. O C vale -1. Copia o primeiro, 2, 3. Agora, você vem multiplicando a diagonal. Multiplica tudo que está na diagonal. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. -1 vezes 3, -3. Você também agora volta multiplicando a diagonal secundária. Só que na diagonal secundária não pode esquecer de trocar o sinal. Então, ó, 2 vezes 1, 2. Troca o sinal, -1. -1 vezes 5, -5. Só que você troca o sinal, mais 5. E 3 vezes 3, 9. Troca o sinal, -9. Então, ó, aqui deu -9. Agora faz a conta. O -3 cancelou com -3. O -2 com -5 deu 3. Com -9 deu -6. Com 10 deu 6. Então, deu diferente de 0. Como esse determinante é diferente de 0, esses pontos não são colineares. Então, A, B e C não são colineares. Se eu tivesse dado 0, esses pontos são colineares. É 4? 2, 3. É 4, é verdade. Obrigado. Tá? Esses pontos não são colineares. Colineares pertencem à mesma reta. Se der 0, os pontos são colineares. Se não der 0, os pontos não são colineares. Tá? Entenderam isso aí? Sim ou não? Tá. Vocês entenderam esse mecanismo aqui? Todo mundo já conhece esse mecanismo aqui? Tá? Esse mecanismo aqui é mais fácil para calcular. Tá? Então, é mais fácil para calcular. Você vai ver que eu vou fazer a destruição desse mecanismo aqui. Eu vou calcular a área com esse mecanismo. Tá? Você não entendeu o -2? Ó, Sara, o -2 vem da diagonal secundária. Ó. 2 vezes 1, 2, mas eu troco o sinal, -2. A secundária eu sempre troco o sinal. Ó, não sai para falando por aí que você calcula determinante para achar essas coisas, não, hein? Que não é verdade. Eu vou falar que é mentira. Você aprendeu tudo errado que eu te ensinei. Que isso aqui não é determinante, não.
Na verdade, você troca o sinal. Esse menos aqui significa que eu estou multiplicando por menos 1 o resultado. Então, eu acabo sempre trocando o sinal. Ó, aqui vai dar menos 5. Menos com menos dá mais 5. Entendeu? Eu estou multiplicando por menos 1. Não subtraindo. Entendeu? Esse é o esquema. Na verdade, o que é isso aqui? É que a gente sabe que o determinante, quando a última coluna do determinante é sempre 1, a gente consegue calcular o determinante dessa maneira. Essa que é a verdade, tá? É um mecanismo de calcular determinante quando a última coluna é 1. Tá? Agora eu vou explodir a sua mente, então, quem não conhece esse sistema aqui. Porque eu falei e ainda não falei da equação da reta. Ó, então, para descobrir 2 pontos colineares, você coloca os pontos lá, né? Você tem 3 pontos, você vê para ver se 3 pontos são colineares, você coloca os 3 pontos lá, copia o primeiro, e se der 0, os pontos são colineares. Se não der 0, os pontos não são colineares. Simples assim. Agora, para a gente encontrar a equação da reta, quando a gente está pensando em termos de equação da reta, deixa eu achar. Quando a gente está pensando em equação da reta, tá? A gente pode mandar bala e fazer dentro do mesmo esquema, tá? Quando a gente pensa na equação da reta. Ó, vou explicar com um exemplo. Ó, presta muita atenção. Ó. Nessa hora você tem que limpar os seus ouvidos bem para escutar o que eu estou falando. Eu vou te ensinar 2 métodos de equação da reta. Cada um dos métodos se aplica, ele é melhor para cada uma das situações, tá? Quando é uma situação que você conhece 2 pontos, esse método que eu vou fazer agora é o melhor, porque ele é rápido e prático. Quando você não conhece, você conhece o coeficiente angular, esse método aqui não vai funcionar. Esse método é específico quando você conhece 2 pontos. Porque assim, ó, a gente não pode se acomodar desse método ser simples e achar que vai resolver o mundo com esse método, tá? Então, quando você conhece 2 pontos, esse método é o método. Agora, quando você conhece coeficiente angular, aí eu preciso de outros métodos, tá? Então, é isso que você precisa entender, ficar bem claro para você. Ó, como eu sou uma pessoa muito criativa, eu vou usar o mesmo ponto, os mesmos pontos que eu já usei. Atividade é tudo, né? Aí a pergunta é, qual é a equação da reta? Tá? Eu tirei esses 2 pontos e quero saber qual é a equação da reta com esses 2 pontos. Eu te ensinei a equação do primeiro grau a fazer isso, né? Super mais difícil do jeito que é a equação do primeiro grau. Agora, ó, a gente vai destruir. Por quê? O que você faz para descobrir a equação da reta? Copia o primeiro ponto, 2, 3. Depois o outro, 3, 5. A equação da reta, para você determinar uma reta, você precisa de 3 pontos. Só que o terceiro ponto a gente não conhece. Chama de x e y. E por que eu estou falando desse sistema? Porque esses 3 pontos têm que ser colineares para pertencer à mesma reta. Só que o terceiro eu não conheço. E aí, ó, esse eu copio o primeiro. Isso aqui é igual a 0. Pronto. A gente calculou a equação da reta. Entenderam? Ó? Você coloca os 2 pontos, o terceiro é sempre desconhecido. E aí, como é o mesmo método dos colineares, você copia o primeiro ponto. Agora você faz o esquema da Jurema, que eu te ensinei, que é multiplicar as diagonais. Então, ó, 2 vezes 5, 10. 3 vezes y, 3y. 3 vezes x, 3x. Volta, multiplicando a secundária, mas não esquece de trocar o sinal. 2 vezes y, 2y. Troca o sinal, menos y. 2 vezes 5 vezes x, 5x. Troca o sinal, menos 5x. 3 vezes 3, 9. Troca o sinal, menos 9. Isso é igual a 0. Então, ó, agora você soma os amiguinhos. Né? 3y menos 2y deu y. 3x menos 5x menos 2x. 10 menos 9
mais 1 igual a 0. Pronto. Essa é a equação da reta. Tá bom. Brincadeira de criança, hein? Para determinar a equação da reta. Então, se você sabe 2 pontos, esse é o melhor método para determinar a equação da reta. Vai ser muito rápido. Vai ser assim, ó, extremamente rápido. Fera? Sempre o terceiro que é incógnita. Sempre o terceiro que é incógnita. Para ficar mais fácil a conta. Você, ó, na verdade, não importa, mas faz assim que vai ficar mais fácil. Tem um nome isso? Não tem. Talvez até tenha, eu não sei. Eu preciso ver qual que é o nome. Como que você vai chamar? Sei lá. Chama macete de fazer a reta. Oh, é que o agrimensor, a regra do agrimensor é para a área. Que é a mesma coisa, tá? Aquela, quando tem 2 pontos, também pode ser. É. Mas eu posso verificar aqui e aí eu já falo para você. Regra. Na verdade, isso aqui chama regra de Sarros, tá? Isso aqui é a regra de Sarros. É uma regra prática para a regra de Sarros. Mas, nossa, o nome ficou muito feio, né? O... É, não tem um... Isso aqui é a regra de Sarros. Isso aqui é um truque que inventaram, tá? Não é alguma coisa que você vai encontrar em livro didático. Tanto é que é difícil ver isso daqui em livros mesmo. Não tem. Não tem um nome, não. Beleza, eu mando, sim. Fechou? E aí, todo mundo absorveu o conhecimento? Esse começo aí, vai falar, esse começo tá difícil? Fala do fundo do seu coração. Diga, seja sincero, hein? Dê uma oportunidade para a matemática entrar na sua vida e você se apaixonar por ela. Né? Então, vocês vão ver. Isso aqui vai ser um passeio. Passeio no parque vai ser isso aqui. Não, isso daqui é a equação geral da reta. Eu ainda não classifiquei nada, mas isso é a equação geral da reta. Exato. Não, o y é zero, é sempre trocado. Quando o ponto pertence à abscissa, o y é zero. E quando o ponto pertence à ordenada, o x é zero. É sempre trocado. Pera, eu vou falar disso aí ainda. Que é na hora que a gente for fazer os exercícios, a gente vai usar essas ideias aí, de ponto pertence à abscissa, ordenada. Fica, fica fria, que vai dar tudo certo, tá? Então, não. Ah, não. Amanhã é matemática, né? Na aula de amanhã eu remato as retas. Eu mostro os outros tipos, a outra maneira de encontrar a equação da reta para a gente começar a dominar esse assunto aqui. Fera? Então, 1, 2, 3, aprovação.